Olá, sejam muito bem-vindos ao Voz Literária. Eu sou Tayane Leite, esse é o primeiro episódio aí da nossa temporada de 2026, uma temporada que começa aí celebrando grandes nomes da literatura. Antes de seguir, eu quero agradecer ao Colégio de Curso Gauss, que é o patrocinador aqui do Voz Literária, que acredita na literatura como ferramenta de formação, pensamento crítico e transformação. Muito obrigada por caminhar conosco em mais um ano de podcast. Esse episódio também conta com o apoio especial aqui do Xerimbão, essa cafeteria acolhedora, onde estamos gravando aqui hoje, né? Um espaço que convida a pausa, uma boa conversa, um bom café e também a leitura, né? Os livros sempre combinam ali com um cafezinho, então tem tudo a ver. Então, se você ainda não conhece aqui o Xerimbão em Barreiras, não deixe de conhecer, fica aí o convite para você viver essa experiência aqui no centro da cidade de Barreiras, tá? E para abrir o ano, vamos conversar sobre a vida e a obra de uma das maiores escritoras da literatura brasileira, que é a Lígia Fagundes Telles, tá? E para essa conversa eu recebo hoje a professora e pesquisadora Daiane de Moura Rodrigues. Daiane fez mestrado em Letras e Literatura na UNEB, de Teixeira de Freitas, onde pesquisou o corpo feminino e a violência de gênero nas obras As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e As Três Marias, de Raquel de Queiroz. Entre os diversos artigos que assinou, destaca-se Labirintos de Vozes Femininas, em Lígia Fagundes Telles. Texto integrante do livro O Narrador Descentrado e a Voz dos Silenciados, lançado pela editora Criação. Daiane é também professora de língua portuguesa da Rede Pública do Estado da Bahia, atua há anos na educação básica, participa como curadora e colaboradora do grupo de leitura Lar, promove oficinas de leitura para jovens, participa de feiras literárias e integra a comissão escolar de curadoria do PNLD Literário. Daiane, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez, né, ao podcast Voz Literária. É uma alegria te receber aqui conosco. Obrigada. Daiane, e para começar a nossa conversa, né, você que é uma pesquisadora aí da Lígia Fagundes Telles, conta pra gente quem foi a Lígia, né? Em que contexto histórico, ali, social e literário ela escreve. Bem, obrigada pelo convite mais uma vez, tá? É um prazer estar por aqui. A Lígia Fagundes Telles, ela é uma escritora paulista e nasceu em 19 de abril de 1923, em São Paulo, e faleceu em 2022, aos 98 anos. Então, ela tem uma longa trajetória aí, né, de história para contar. Ela é filha de um promotor público, de uma dona de casa, e começou a estudar e trabalhar muito jovem. Fez faculdade de Direito na USP, né, em 1941, e também fez faculdade de Educação Física, mas nunca trabalhou na área. E aí ela passou no concurso muito cedo para a Previdência Social de São Paulo, onde ficou até se aposentar em 1991. E depois desse período ela se dedicou exclusivamente à literatura, né? À escrita, ela contribuiu com vários jornais paulistas e se dedicou à família, a eventos, né, literários durante a sua trajetória. Então, ao longo da vida de Lígia, quando ela nasceu ali de 1923 até o falecimento, ela participou de vários contextos históricos, políticos e sociais no Brasil. Quando ela nasceu, a gente estava no Estado Novo. Então, ela viu a transição do Estado Novo para a ditadura militar. Depois desse processo, vários presidentes entraram. Então, a literatura dela é atravessada por esses contextos políticos também. E Lígia escreve desde muito cedo. Aos 15 anos de idade, ela começou a publicar o primeiro livro, né, Porão e Sobrado. E com esse livro, ela se tornou uma escritora muito exigente. Ela não quis que esse livro fosse reeditado nem publicado, porque ela era muito perfeccionista na escrita, nos detalhes. E aí, mas ela desde criança escrevia, né? Não tem uma biografia ainda escrita de Lígia, até porque ela em vida falou que a obra dela já é a própria biografia. Então a família ainda está estudando essa questão de fazer uma biografia da autora. Mas ela conta que desde criança ela escrevia e gostava muito de ler o que ela escrevia, as ideias, a imaginação dela na sala de casa para os familiares. Então, a partir dos 15 anos, ela de fato começa a escrever um livro, e ela é tão exigente que os 3 primeiros livros que ela escreve, que foi Porão no Sobrado, depois Cacto Vermelho, Praia Viva, ela não aceita publicações futuras, tanto que esses livros são edições inéditas, a gente não tem reedições dele, porque ela, de fato, se autoavaliou e viu que esses contos não cabiam ali para o momento. Então, alguns desses contos, desses livros, foram republicados em outros livros dela. Acho que também, talvez, por ter sido tão nova, né, que ela escreveu, né, a pessoa vai crescendo, vai
Obviamente, muda muito, né? Você escrever com 15 anos e você mais na frente. E eu acho interessante esse processo da Lígia, porque assim, ela participa de toda a parte de revisão textual do trabalho dela quando uma nova publicação surge. Então, quando ela pega o livro novamente, ela, nossa, eu poderia trocar. E são trocas estilísticas, na verdade, né? Ela não vai trocar o conteúdo. Sim. Mas, assim, ela percebe que uma palavra ali poderia ser substituída por outro, que aquele ponto, aquele travessão já não cabe àquele contexto. E tem um pesquisador, professor, Newton Rezende, que foi, inclusive, amigo da Lígia. Ele publicou recentemente, após os 50 anos das meninas, um livro, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é esse calhamaço aqui, Nossa, né? que lindo. Lindíssimo, com a fotografia da Lígia, que é o fundo, em homenagem aos 50 anos das meninas. E ele pega o livro As Meninas e mostra exatamente as várias edições que essa obra passou e a forma como Lígia conduziu as correções futuras desse livro. Então, assim, ela participou diretamente do processo de reedição dessas obras. Então, ela era assim, muito criteriosa, muito cuidadosa, muito detalhista. Realmente muito perfeccionista, né? Preocupada, inclusive, com o produto que ela entregar para o público leitor. Então, a preocupação dela maior é essa, né? De ser compreendida, de ser entendida a partir da sua escrita. E o que você considera assim mais marcante assim na escrita de Lígia, né? Quando a gente pega assim um conto, um romance, o que vai chamar nossa atenção assim de cara? Então, Lígia, ela tem uma escrita muito sofisticada, mas embora sofisticada, é uma escrita precisa, enxuta e que qualquer pessoa pode compreender, de um adulto a um jovem. E Lígia, ela tem recursos estilísticos que nos seduzem. Por exemplo, ela gosta muito da cor verde. E todos os elementos e objetos que aparecem nas obras de Lígia têm uma finalidade, têm um porquê. Nada passa despercebido. Então, por exemplo, quando ela escreve sobre a cor verde, a maioria dos livros dela, quando eu li a obra da Lígia, eu li em ordem cronológica durante a pandemia. Eu quis fazer esse desafio literário, né? Falei, vou ler a obra toda. Já tinha lido As Meninas, já tinha lido alguns contos da Lígia na juventude, na faculdade, mas aí na pandemia eu falei, vou ler em ordem cronológica. Comprei todos os livros dela e comecei a fazer a leitura em ordem cronológica. E percebi o quê? Que ela citava muito a cor verde. Todo o conto dela, todo o romance, toda a crônica tinha lá um elemento verde. O olho verde, uma bolsa verde, um animal, uma folha. E aí eu fui circulando todos esses verdes, né? E aí vi que também aparecia muito a questão dos anões. Volta e me aparecia um anão do nada. Um anão no sentido de jardim, né? Esses anões de jardim e tal. Em Ciranda de Pedra, por exemplo, aparece bastante essa questão do anão. E aí eu percebi que a Lígia ela tem esses elementos e ela não joga à toa. Então, quando ela conta histórias pra gente do cotidiano, das pessoas comuns, principalmente de mulheres, né? Ela escreve, ela tem nos colocado nesse lugar de reflexão, que o imaginário está no cotidiano dos dia a dia, do comum. Então, ela traz essa escrita que, ao mesmo tempo, é rebuscada e, assim, é datada também, né? Porque quando ela começa a escrever lá na década de 50, de 40, a gente tem uma linguagem diferente da linguagem de hoje. Sim. E aí, nas reedições, ela vai se permitindo atualizar essas linguagens para que o público leitor também acompanhe. Então, gerações de leitores acompanham Lígia há décadas, né? E aí ela tem essa destreza de escrever com sofisticação, mas ao mesmo tempo ser compreendida por qualquer pessoa que a lê. Isso é muito interessante, né? Isso, ela enquanto autora que viveu tantos anos, quase um século aí de vida, né? E pôde participar diretamente dessas edições dos livros. É interessante essa preocupação que ela teve, né? Porque eu acho que a maioria dos escritores hoje não tem essa preocupação, assim, de deixa eu ver o que o meu escritor, aquela pessoa que vai ler, vai considerar aqui no meu livro. Exatamente. Lígia nos ensina muito nessa questão, né? De você observar o outro, de não escrever para si, mas escrever para o outro, né? E ela escreve sobre si, escreve sobre as observações que ela faz do mundo, mas também muito preocupada com quem vai ler e o que ela vai deixar para esse mundo, né? Então ela era uma pessoa muito engajada politicamente, socialmente. Ela se declarava feminista, então ela lutou muito pela emancipação das mulheres, e nas suas obras a gente percebe muito isso. A gente tem aqui um panorama de mulheres, né, de várias décadas, construídas por Lígia, que isso é muito significativo. Então a gente tem essa possibilidade. Então, voltando lá para a questão da cor verde, quando você vê um verde aleatório na obra de Lígia, nada é aleatório, né? Ela era apaixonada pelo pai, admirava muito o pai, inclusive seguiu a profissão do pai, né? O pai também era promotor público e ela seguiu a área do direito. E aí, o pai também gostava de apostas, né, de jogar e tal. Nessa também eles perderam muito dinheiro, então ela precisou trabalhar muito cedo.
E ele era fascinado pela cor verde, então ele apostava sempre no verde, porque ele dizia que a verde era esperança, o verde dava sorte. E aí ela pegou o verde para dar sorte nas palavras. Então ela Entendi. sempre colocava o verde como um elemento de lembrar do pai, mas também com essa referência de esperança através das palavras, né? Que coisa. E entre, assim, contos, ela escreveu só contos e romances ou tem algum outro gênero? Escreveu contos, romances, crônicas, Crônicas também, né? uhum, Então, entre esses contos, memórias. romances, entre toda a obra dela, assim, quais obras você considera fundamentais aqui, assim, para quem quer conhecer melhor? Alguém que está nos assistindo, nos ouvindo hoje, fala assim, eu queria conhecer melhor, mas obviamente não vai ter o tempo para ler, né, toda essa quantidade de livros. Mas algum livro, alguma obra que você fala assim, não, essa aqui você vai conseguir entender um pouco desse universo da Lígia. Bem, a Lígia escreveu ao longo da vida uma média de 20 livros, né? Assim, contando os livros de contos que foram publicados, alguns espaçadamente, né? Se a gente contar o conjunto da obra, foram em média 20 livros. E entre contos, romances, memórias, ficções, crônicas, né? Então ela tem uma vasta possibilidade aí de leitura. Eu normalmente aconselho a começar pelos contos, Certo. porque embora a obra da Lígia ela seja uma obra muito acessível, tanto nos romances quanto nos contos, eu acho que os contos sempre dão essa porta de entrada para que você comece, principalmente para aquele leitor que não tem muita habilidade com a leitura, que não tem muito contato com a leitura. Então, começar, por exemplo, com Antes do Baile Verde, né, que é um clássico da literatura. Inclusive, ele está nesse livro aqui, né, dos todos os contos, né, da Lígia, que é esse que você conhece, né, que vocês leram no clube. E aí aqui ele também está aqui. Então, por exemplo, o clássico Venha Ver o Pôr do Sol, Meu Deus, Natal na Barca, esse conto me quebrou de uma forma. ah, o Menino, né? Então, o Jardim Selvagem, As Formigas. Então, começar por esses contos, eu acho que é uma abertura interessante, né? Certo. Aí você vai explorando os livros de conto da Lígia, tem também os Seminários dos Ratos, que já é uma obra mais elaborada dela, mais experimental. Ela vai trazer uma discussão política, filosófica nesse livro aqui, através dos contos, que é muito interessante. A disciplina do amor é memória e ficção, então a gente já vai sair um pouquinho dessa questão dos contos, vai trazer um pouquinho da Lígia. Ela era uma mulher muito reservada, então a gente sabe pouco da história da vida dela, principalmente depois assim que ela ficou idosa, né? Então ela se reservou muito. Então aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho das andanças de Lígia jovem, de onde ela passeou, de onde ela foi, de onde ela tirou tantas fontes inesgotáveis aí de pesquisa, né? E aí, por outro lado, nós temos aqui também Passaporte para a China, que é um livro de crônicas de viagem, que eu acho que é interessante para quem quer conhecer a Lígia antes, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero conhecer a autora primeiro, antes de ler alguma coisa dela. Então, acho que começando pelas crônicas de viagem, pela memória e ficção dela, é interessante. E esse aqui, e é pouco lido, né? Então, esse é pouco conhecido. Passaporte para a China são crônicas de lugares que ela viajou. Como ela foi diplomata, casou com um diplomata também. Então, ela viajou muito para vários lugares. E nessas viagens, ela faz tipo, meio que um diário de viagem, com fotografias. Ela encontrou em alguns lugares que ela viajou Clarice Lispector, Hilda Hilst, Carlos Drummond, que eram amigos pessoais dela, né? Assim, a Hilda principalmente, que era a melhor amiga dela. E aí a gente tem Durante aquele estranho chá, que também é um livro muito interessante, que aqui a gente vai trazer também um pouquinho de quem é Lígia, né? Como ela viveu, qual a história dela. E o último livro da Lígia publicado foi Conspiração de Nuvens, né? Esse livro foi escrito em 2007, então foi a última vez que ela escreveu. E agora, após a morte dela, a editora da Companhia das Letras resolveu fazer uma publicação inédita desse livro. Eu tenho essa edição mais antiga, mas já existe uma publicação mais nova desse livro. E aqui as últimas ideias da Lígia sobre a vida, sobre os netos, sobre por onde ela foi. O próprio conto Conspiração de Nuvens vai contar a participação dela no movimento de combate à ditadura militar. Então, é bem interessante para conhecer a Lígia. Então, assim, eu sempre indico começar pelos contos, Certo. pelas crônicas, e aí depois você vai mergulhar no universo dos romances da Lígia, né? Claro, mas eu não quero começar nas crônicas, eu não quero nos contos, eu quero ir para os romances. Qual que eu começo? Né? Ciranda de Pedra, que é um clássico, ele já foi televisionado, inclusive adaptado para televisão. Ganhou vários prêmios, inclusive. E aí vai contar a história aqui de relações amorosas, relações familiares, né? Mulher num contexto de uma época em que mulheres não se separavam com tanta frequência. Então, você vai ter a história de uma relação mãe-filha aqui, de uma mulher que ela chama na época desquitada, né? E aí é bem interessante observar as relações sociais e existenciais nessa obra, né? Conspiração de Nuvem.
E aí tem Verão no Aquário, que é um outro romance muito interessante dela, que a gente vai contar sempre com personagens protagonistas mulheres. Então, Certo. nessa aqui a gente tem Virgínia, nessa aqui a gente tem Raíssa. E aí a gente vai conhecer a história de uma menina, né, que se vê numa situação familiar delicada e que ela começa a refletir sobre a vida e as mudanças, né, sociais e existenciais de uma mulher que está em transformação. Então, é bem interessante. E aí a gente tem As Meninas, né, que é um clássico, né, da literatura, que eu nunca aconselho começar pelas meninas, porque assim, eu acho que se você pegar As Meninas primeiro como ponto de partida para ler Lígia, você acaba parando, pela experiência que eu já tive de outras pessoas. Então, assim, nunca comecem pelas meninas. As Meninas, eu costumo dizer que é para um leitor que já tem intimidade com a Lígia, porque aí você vai conhecer, de fato, a maestria da escrita da Lígia aqui. Essa obra é uma obra que ela brinca, ela experimenta e ela traz um fluxo de consciência muito intenso em 3 personagens que pensam ao mesmo tempo e falam ao mesmo tempo várias coisas. Então, assim, é uma obra para um leitor mais maduro, vamos dizer assim, né, na Lígia. Okay. E tem As Horas Nua, né, que é o último romance que a Lígia escreve, que também é um romance muito interessante, inclusive é um dos meus favoritos dela. Que aí vai ter um capítulo contando a Rosa Ambrósio e um outro capítulo, o gato Raul. Então, o gato tem voz aqui como personagem e ele vai analisar a Rosa dentro de casa. Então, o gato, ele sempre tem esse olhar sarcástico, crítico, humorístico, né? E aí ela traz um humor interessante aqui. É uma mulher de 60 anos que está em decadência profissional, ela é atriz, e ela se vê nesse lugar da velhice. Então, o tema da velhice, da solidão, da morte, é muito presente na obra da Lígia. E essa discussão aqui é muito interessante, né? Então, assim, inclusive com o tema do Enem do ano passado, por exemplo, era uma obra que daria super para usar como repertório no Enem, As Horas Nuas da Lígia. Sim. Então, gente, você que está aí, que ainda não terminou a sua lista de leitura, ou já fez, mas quer incluir agora uma literatura nacional aí, Daiane já deu aí várias obras aí da Lígia, escolha alguma dessas aí, comece pelos contos ou crônicas, se aprofunde mais, você que não conhece ainda, né, é uma chance de você conhecer. E você citou aí em alguns livros a questão das personagens femininas, né? Isso. E vamos falar um pouquinho disso, né? Elas geralmente, nos livros da Lígia, são personagens muito fortes, né? Complexas também, cheias de contradições, como é a mulher, naturalmente, exatamente, né? A mulher é justamente essa pessoa cheia de contradições. E como que você enxerga essa construção e a importância dessas personagens, assim, dentro da literatura brasileira como um todo? Então, a Lígia, ela escreveu com maestria sobre mulheres, né? Como propriedade, assim, porque ela, como mulher, pensadora de uma época, ela nos apresenta personagens muito complexas, né? Então, a gente vai ter personagens casadas, solteiras, jovens, adultas, idosas, né? Mulheres que trabalham, mulheres donas de casa, mulheres prostitutas. Então, a gente vai ter um panorama, né, escrito por Lígia, diagnosticando uma época. Então, a gente consegue ver a evolução dessas mulheres nesse percurso. Não só as mulheres, né, mas ela também escreve personagens homens, do empresário ao borracheiro, que ela observa, mas, assim, preponderantemente, as obras da Lígia focam nas mulheres. Então, tanto os romances quanto os contos têm alguns personagens com voz masculina como protagonistas, mas a sua maioria são mulheres, né? Então, as mulheres, elas sempre estão dominando a literatura ligiana e ela sempre tem esse cuidado, essa preocupação de traçar esse perfil de mulher. E a solidão da mulher, a tristeza da mulher, né? As questões sexuais das mulheres, ela também discute um pouco nessas obras dela, de forma muito sutil e delicada, não muito evasiva, mas ela traz algumas questões que atendem todas as épocas. É interessante você pegar um livro lá da década de 50, de 60, um livro da década de 70 de Lígia e se encontrar nessa obra, mesmo vivendo em 2026, né? Então, assim, é bem interessante observar esse perfil e essa escrita de Lígia, que é marcada por vários recursos estilísticos, e esses recursos fazem com que a gente se apaixone por essas mulheres, né? se coloque no lugar delas e se encontre também com ela nesse lugar de condição feminina, de condição social, né? E essa preocupação dela de retratar não só um perfil de mulher, mas retratar uma mulher em uma determinada época. Eu acho que é o que mais... E a complexidade da mulher, né, em si também. Exatamente. Né? Eu acho que mais me chama a atenção em Lígia é isso, né? Essa percepção que ela tem da vida, e ela foi muito além do seu tempo, né? Lígia, ela casou 2 vezes, né? Numa época que a mulher não era tão bem vista sendo separada, né?
Então, ela teve o primeiro filho do primeiro casamento. O segundo, ela nem casou, ela foi morar junto, que também já era outra questão, né? Então, no segundo casamento dela, que foi o último, ela foi casada com um cineasta, né? O Paulo Emílio, muito famoso no Brasil. Então, ela ajudou, inclusive, não só na literatura, mas no cinema também. Né? Ela tem colaborações aí nessa parte cinematográfica brasileira, audiovisual no Brasil também, por conta do casamento com o Paulo Emílio, né? E aí ela ficou com ele até ele faleceu primeiro. E o filho dela também faleceu antes dela, então ela escreve o livro Conspiração de Nuvens, inclusive, numa depressão, né, pós perda do filho, e ela deixa registrado ali essa história em homenagem a ele, né? Então, a Lígia, ela era o único filho dela, mas aí ela teve netos, bisnetos, a neta dela, Lúcia Teles, por exemplo, é a pessoa que organiza toda a obra dela hoje, que acompanhou a avó, inclusive, em alguns lugares, e que também esse livro de contos, né, os contos, esse livro verde, uma boa parte dele, quem ajudou a organizar foi ela, porque quando foi lançado em 2018 esse livro, a Lígia já estava bastante idosa. Então, a Lúcia Teles, que é a neta dela, fez muito essa colaboração, né, de ajudar e tal. Então, a literatura salvou a Lígia de várias formas, né, na adolescência, na vida adulta e nessas perdas familiares também, né? Muito interessante. E, Daiane, você como professora, curadora de leitura também, como você vê a presença de Lígia na escola hoje, né? Ela consegue dialogar com jovens hoje? Como é que você percebe isso? Você já trabalhou algum livro específico, conto dela na escola? Como é que você tem percebido isso? Eu acho que Lígia deve ser presença constante nas escolas. Eu sou suspeita para falar. Nem um pouco, né? Mas eu acredito que a Lígia, ela consiga atingir aos jovens de uma maneira muito interessante. Porque quando ela vai trazer alguns contos ali, principalmente nos contos, né? Porque a juventude hoje quer leituras rápidas, mais, né, dinâmicas e tal. Então, os contos, eles são menores. E você acaba... E ela é uma maestra nos contos. Então, assim, Lígia é considerada a primeira dama da literatura brasileira. E ela foi premiadíssima nos contos. Então, ela é uma referência gigante na escrita de contos no Brasil. Sim. Então, quando a gente pega um conto da Lígia e leva para uma escola, por exemplo, ou apresenta para um jovem, e ele gosta, com certeza ele vai querer ler outros. Eu falo por experiência própria, recentemente. Meu filho, Bernardo, ele foi apresentado à Lígia não por mim, porque eu tentei algumas vezes, mas ele não quis. Mas na escola, né, pediram para ler Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos. E aí, ele não concluiu a leitura na escola. Aí eu desafiei ele, antes de terminar o ano, você vai terminar todos esses contos. Aí é aquela negociação, né? Celular, em casa e tal. Quantos anos ele tem? 14 anos. E aí ele começou a ler, se apaixonou pelas formigas, Venha Ver o Pôr do Sol, ele ficou encantado, né? E Jardim Selvagem, que é uma moça chamada Daniela, e ela casou, e é meio que tem mistério. Então, Lígia tem mistério, tem terror, tem suspense em alguns contos dela, não é só sobre questões existenciais, femininas e realistas. E aí tem uma mulher com uma luva, e ele ficou encantado com aquilo ali, ficou deslumbrado. Aí ele já foi lá para a minha biblioteca sozinho, procurar outros livros dela e querer ler. Então, assim, eu acho que dá sim para ler Lígia, né, dentro da escola. Eu, por exemplo, já trabalhei alguns contos da Lígia na escola e de forma muito lúdica, você vai conduzindo ali e ele acaba sendo, os contos principalmente, acabam sendo essa porta de entrada para a literatura, né? Às vezes a gente está muito estagnado, e não só para a juventude, mas para os adultos também, não estão acostumados a ler livros e romances, né? Começar pelos contos é sempre uma possibilidade de encontro com a literatura. E eu acho que Lígia faz isso muito bem. Quando você quer, eu acho que a Lígia ela vai ser atemporal, né? Porque ela já é atemporal. Porque em qualquer época, em qualquer ano, daqui 20, 30 anos, as leituras da Lígia, elas vão ser atuais, né? Porque são histórias que ela costumava escrever e que fala da nossa realidade, da nossa sociedade, do nosso tempo. E ela gosta muito de brincar com essa imaginação também. Enquanto ela está lá escrevendo coisas sérias, como As Meninas, ela escreveu o primeiro romance que apresenta uma história real, né, de uma tortura na ditadura militar. Ao mesmo tempo, ela vai lá e escreve As Formigas, que é uma história meio que de terror, que tem lá, né, umas formigas pegando os ossinhos do anão, né, e levando para construir da vida esse anão de volta. Então, a gente vai ter ali toda uma discussão, né, e ela usa a palavra anão, né, e a gente hoje usa outros termos e tal, mas na obra dela ela usa essa palavra,
né? E assim, ela dialoga com a juventude, com os adultos, né? Porque ela traça sistemas atuais e universais e ela é inesgotável, né? Então, assim, acho que vale muito a pena conhecer a obra da Lígia. Eu acho que pro escritor, né, que quem nos assiste também, que escreve, né, essa questão de trabalhar temas universais, né? Quando você vai olhar qualquer livro clássico, os livros que ficaram, que permaneceram, que permanecem, são esses livros, né? Exato. Que tratam de temas universais, porque ele nunca se esgota, Não, né? Nunca não, se esgota. Os sentimentos também humanos nunca se esgota, sempre tem algo novo e sempre fala conosco de uma forma diferente, né? Exato. E, Daiane, tem muitos professores também que nos assistem aqui, né? Você acha que a partir de que idade pode se trabalhar, por exemplo, os contos de Lígia nas escolas, com os alunos? Olha, eu acho que no ensino fundamental, oitavo ano, já dá para trabalhar alguns contos, né? Como Vem a Ver o Pôr do Sol, As Formigas, O Menino. E já para o ensino médio, eu acho que já dá para inserir os romances, né? Ali, primeiro, segundo, terceiro ano, já dá para trabalhar os romances. Então, assim, mais jovenzinho, acho que antes de 11, 12 anos, eu acho que não é indicado, porque de maneira... é uma escrita mais elaborada, né? Apesar de ser uma escrita acessível, enxuta, eu acredito que a partir dos 13, 14 anos, os professores podem trabalhar, sim, esses contos. E eu acho que, quando o professor insere contos da Lígia em sala de aula, os professores não estão só apresentando uma literatura brasileira de uma escritora mulher na nossa história, mas está apresentando uma possibilidade de entender a nossa história enquanto sociedade, enquanto mundo, a partir da literatura. Isso é mágico também, né? Quando a gente consegue extrair de um autor, extrair do que ele escreve, principalmente, né? Essa ideia de realidade imaginada, né? Porque é tudo ficção, mas tudo é realidade também. Sim. Valoriza muito, né, o trabalho escolar enquanto formadora de leitores e curadora, né, de escolhas de literatura, né, porque a gente sabe que hoje em dia tem milhares de possibilidades de leituras para discutir em sala de aula. Sim. E quando você começa com um conto ali, apresentando aos poucos, né, os estudantes eles começam a se interessar. E eu, por experiência própria, percebo, né, como professora de língua portuguesa, que quando eu apresento Lígia para os alunos, eles sempre se interessam em ler algo mais, procurar outras histórias. Então, assim, eu acho que é essa magia, né, da literatura. Maravilha. Daiane, muito obrigada por essa conversa tão rica, né? A gente estava aqui comentando no início, será que vai dar para falar de Lígia assim em tão pouco tempo? Eu acho que a gente conseguiu abarcar muita coisa interessante, assim, os livros que você trouxe, a forma como você apresentou, então te agradeço demais por isso. Quero reforçar meu agradecimento ao Colégio de Curso Gauss, que é o patrocinador oficial aqui do Voz Literária, e também ao apoio do Xerimbão, né, que nos acolheu para essa gravação. Se você está nos ouvindo aí, nos assistindo, venha conhecer o espaço, como eu falei, aqui no centro de Barreiras, tomar um café, viver esse encontro aí, né, entre literatura, café, livros, conversas também, né? E se você gostou desse episódio, compartilhe com mais alguém, né? Compartilhe com alguém que gosta de ler, compartilhe com aquele seu amigo, aquela sua amiga, professores, amigos, né? Siga, não deixe de seguir o Voz Literária aqui nas plataformas, né? E continue aí, vamos continuar ecoando essa literatura, falando mais sobre isso. Tenho certeza que você aprendeu muito, né? Nesse momento que você esteve aqui com a gente, sobre essa escritora que eu confesso que eu mesma não conhecia tanto. Daiane, que tem me apresentado Lígia, assim, eu agradeço demais, Daiane, viu? E últimas palavras, se você quiser deixar alguma coisa aí para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Então, gente, leiam Lígia, né? E leiam literatura brasileira, né? Não só Lígia, mas nós temos várias escritoras, né, maravilhosas, Clarice, Hilda Hilst, Carlos Drummond, autoras contemporâneas hoje, Aline Bey, né, Conceição Evaristo, Cidinha Silva. Então a gente tem a Thay como escritora aqui para ler também, que eu acho que é importante a gente valorizar essa literatura da nossa terra, do nosso local de vida, né? A gente tem escritoras barreirenses também e escritores. Então eu acredito que a leitura ela só engrandece a nossa vida e só colabora para que a gente possa viver e construir novas linguagens, né? Então é importante que a gente valorize esse espaço, né, de literatura. E, mais uma vez, parabenizar, né, a Tayane por esse espaço do podcast e essa renovação do espaço,
para que a gente possa continuar falando em barreiras de literatura, porque isso é muito importante. Mais uma vez, obrigada. Opa! E é isso, gente. Estamos ficando por aqui. Não esqueça que nós estamos aqui sempre, geralmente, de 15 a 15 dias, nós estamos aqui com um novo episódio para você. Não esqueça de curtir e compartilhar. E nos vemos no próximo episódio do Voz Literária.